O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Bom dia, senhores. Estamos ao vivo. Como vão vocês? Bom dia Silvano, Aldrin, tudo bem com vocês? Bom dia, Silvano. Primeiramente, em nome da Hackvise, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de fazer parte aí do grupo CT Segurança, junto com o Christian, junto com vocês aí. Trabalho brilhante que vocês fazem aí. Parabéns pelo trabalho. Tá? Vamos lá falar um pouquinho de soluções Hackvise. É isso aí. Muito obrigado, Aldrin. De verdade, é um prazer enorme, né, ter vocês, ter a Hack aqui com a gente. E enquanto a gente está aí com as portas de férias, a gente continua com as portas da internet abertas, fazendo esse trabalho aí. Então, muito bom. Bom dia, guerreiro, que está acompanhando a gente no nosso canal do CT do YouTube. A gente já está com mais de quase 140 pessoas online aí acompanhando. É óbvio que é um produto muito interessante que a gente vai falar aqui agora. Então, a gente vai fazer 3 pedidos rápidos. Então, enquanto a gente começa, pessoal, você que não está inscrito no canal do CT do YouTube, clica no se inscreve rapidinho, ativa as notificações, o sininho, para você sempre saber quando a gente está lançando conteúdo novo e já clica no gostei também. Por que a gente sempre pede isso, pessoal? É simples. Você fazendo essas ativações, a gente ajuda aqui a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo do nosso parceiro para muito mais gente no mercado. Tá ok? Então muito mais pessoas vão poder absorver esse conhecimento que você está aproveitando agora nesse momento, né? E lembrando também que se você precisou sair durante a live por algum momento, por algum motivo, não tem problema. Por quê? Ao final da live esse arquivo vai ficar disponível no nosso YouTube para você ver quando você quiser. Então, todo mundo que estiver aí com saudade do Aldrin pode ir lá durante a noite, acessar o YouTube do CT e ficar vendo o Aldrin falar de novo, não tem problema. É isso aí, pessoal. Bom, a gente hoje vai falar das soluções, né, térmicas aí da Hackvision. Legal. Então, Aldrin, eu vou ficar aqui no back-office, como falei. Eu nem vou falar o nome da galera que está online, que tem tanta gente online que a gente vai ficar a live inteira falando. Então, sintam-se extremamente bem-vindos. E eu vou ficar de olho aqui para ver se rola alguma pergunta no chat, coisa do tipo, e vou trazendo para vocês, tá ok? Beleza? Show de bola, Silvano. Obrigado, hein? Já vi vários nomes conhecidos aqui. Obrigado aí pessoal pela presença. É uma satisfação imensa aí estar trazendo mais informação para vocês, tá? E para quem não me conhece, eu sou o Aldrin Oliveira, eu sou gerente hoje da área técnica da Hackvision, gerencio o nosso time técnico, tá? E como reforço aqui, eu trouxe o nosso amigo e colega Alan, que é o coordenador técnico da região Sul, tá? E especialista também nas soluções de análise de imagem, né? Medição de imagem, de temperatura através de imagem, tá? Vamos passar um videozinho
rápido, vou dar a voz ao Alan um pouquinho, mas vamos passar um videozinho rápido para vocês entenderem um pouco a solução, algumas coisas que a gente tem a oferecer, e depois a gente vai falar um pouco de topologia, de todos os produtos hoje que a Hikvision tem disponível aí no mercado, à disposição aí de vocês, para que vocês consigam aí ter sucesso, principalmente nesse período aí que nós estamos passando, tá? Show de bola, Aldrin. Obrigado aí, pessoal. Um prazer imenso estar com vocês aí hoje, tá? Vamos aproveitar ao máximo essa live. Vou tentar passar bastante informação importante para vocês sobre a nossa linha, tanto de controle de acesso, reconhecimento facial, medição de temperatura, quanto a parte de câmeras termográficas também. Tá? Agradeço imensamente o CT da Segurança por essa oportunidade. Estamos junto nessa. Tá frio aqui em Curitiba, estou em Curitiba. Vamos também se agasalhar aí, pessoal. O pessoal também vamos se aconchegar aí para assistir essa live e aproveitar o máximo possível, tá? Aldrin, tamo junto aí. E Silvana, com você agora o videozinho. Qual dos três a gente vai soltar? O primeiro, soluções de temperatura de pele. Imagem. O de temperatura da pele? Isso, exatamente. Peraí, que eu vou compartilhar a tela para vocês acompanharem comigo. Opa. Legal. Agora todo mundo em casa vai ver também. Bacana? Show de bola. Show de bola, né? No vídeo aí vocês puderam ver algumas em operação, tá? Como as câmeras de triagem de temperatura através de termografia, tá? A gente vai falar um pouquinho também, existem outras soluções de mercado que utilizam termoeletrônicos, né? São componentes diferentes aí da solução Hikvision. Eu acho que a gente tem um grande diferencial nessa linha aí. A gente tem equipamentos de alto nível aí, com características bastante avançadas e com a relação custo-benefício, né? O investimento ali também muito bacana, tá? Então a gente tem diversas soluções, tá? Não temos uma única solução, não é uma receita de bolo ali. Então vamos mostrar todas as soluções aí, dar exemplo de aplicação, alguns cenários de utilização, né, e os produtos aí que a gente tem disponível hoje para atender os seus projetos aí. Beleza, galera? Silvano? Aldrin, queria contribuir para uma informação importante, pessoal. Então, um detalhe legal das soluções Hikvision, pessoal, é que justamente a gente consegue abordar todos os cenários, tá? Então, assim, se a gente for fazer aplicações em determinados locais, que eventualmente algum produto, né, possa se adequar, a gente tem todos a gama de produtos que conseguem atender. Então, no decorrer dessas apresentações que eu e o Aldrin vamos estar mostrando para vocês, é muito importante vocês entenderem também os cenários, tá? Então, a gente consegue hoje ter um portfólio completo, né, e conseguir atender as principais necessidades
que estão na demanda atual. Beleza, pessoal? Vamos lá, Silvânio. A apresentação. Uma apresentação aí pra gente. Enquanto o Silvânio não ajusta aí, vamos mandar alguns abraços aqui, né? Abraço ao Rogério. Aldrin tá na sua mão já. Rogério, nosso diretor da região Sudeste, participando. O Nino, nosso amigo de muitos tempos aí também. O Bruno, da IPCAM, um abraço. O Douglas, da ParkSeg, amigão também. Abraço aí, Douglas. O Kleber Reis, né? A galera toda aí, um abraço. Verdade mesmo, bastante gente conhecida aí, Aldrin. Legal, o pessoal tá acompanhando a gente aí. Obrigado aí, pessoal, que tá acompanhando a gente. Vamos lá, tamo junto aí. A gente tem alguns colegas nossos também da área técnica, tá, pessoal, participando junto com a da live aí. Eles vão ajudar também nas perguntas aí, nas dúvidas que vocês forem tendo aí, eles vão respondendo aí. E o Silvânio aí também vai selecionar algumas perguntas aí para que a gente possa estar respondendo também, esclarecendo, explicando aí. Sim, pode deixar. Eu vou colocando as perguntas nos momentos mais adequados também, para não quebrar muito a apresentação. Pode começar, Aldrin. Você já está com o controle da apresentação aí. Beleza. Você consegue pôr ela em tela cheia? Eu não consigo fazer isso. Pronto. Ok. Então, nosso foco hoje, pessoal, é demonstrar, apresentar para vocês nossas soluções de triagem por temperatura, tá? Para fazer essa medição, aferição de temperatura, nós utilizamos uma lente termográfica na nossa câmera. Nossos produtos, eles trabalham com bispectro, ou seja, você tem imagem óptica, né? E você tem também a imagem térmica. Eu não estou conseguindo passar, Silvano. Já está com o controle aí. Vou tirar e dar de novo. Peraí. Tenta de novo, por favor. Aí você saiu. Não tem problema. Desculpa. Não tem problema, tô colocando. Ó. Tenta aí, ó, tá vendo? Pronto. Isso, ok. Não sei se foi eu que passei, mas passou, né? Passou. Então, qual o foco, né? Qual o foco da solução? O foco da solução é justamente fazer uma triagem, né? Através da temperatura na superfície da pele da pessoa. Ou seja, o nosso equipamento ele é instalado num ponto específico ali no ambiente desejado, onde ele vai ficar aferindo a temperatura na superfície da pele das pessoas, tá? E em caso de ele identificar uma pessoa ali com uma temperatura na superfície da pele anormal, né, um pouco alta, né, isso não dispensa a utilização de um dispositivo clínico, né, então ele na verdade é uma solução de triagem, então ele vai passar a utilizar ali o segurança, alguém ali responsável pelo ambiente, ele vai fazer a aferição clínica para testar ali a temperatura da pessoa, tá? Por isso que nós chamamos soluções de triagem de temperatura, tá? Todas as soluções de mercado de triagem de temperatura, elas têm uma acuracidade, tá? Hoje, no nosso mercado, o Hikvision traz soluções com a melhor acuracidade de mercado hoje, tá? Tanto utilizando a solução de Blackboard, Blackboard, para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho mais na frente o que é o Blackboard, com a finalidade dele, tanto sem a utilização de Blackboard, tá? Sem a utilização de Blackboard, hoje nossos produtos ele tem a eficiência de 0,5 graus, ou seja, em diversos tipos de aplicação você pode utilizar simplesmente uma câmera IP nossa com termografia, através de imagem, para fazer a medição de temperatura das pessoas, tá? Aí está um exemplo, né, de alguns produtos que nós temos na nossa linha. Então, temos câmeras Dome, bullets, com lentes variadas. Por que lentes variadas? Depende muito da distância que eu quero aferir a temperatura da pessoa.
então eu quero aferir a temperatura da pessoa a 3 metros de distância, ou eu quero aferir a temperatura da pessoa a 9 metros de distância. Então, a gente tem uma série de modelos de câmeras, Bullet e Dome, né, que vai se aplicar melhor aí ao seu cenário. Fora isso, a gente tem sistema de mídia digital, é algo inovador, novo, vamos apresentar hoje aqui para vocês. A gente tem os portáteis, né, os termográficos de mão. Tem um símbolozinho aí para quem não conhece, no meio aí da página é o nosso Hikcentral, tá? A nossa solução hoje, a Hikcentral é um dos softwares mais completos de mercado, eu considero. Para soluções da Hikvision, ele é perfeito, porque ele integra todas as nossas soluções, controle de acesso, todos os nossos dispositivos de CFTV, vídeo intercom, alarme, radar, toda a solução Hikvision que você encontrar à disposição no mercado, você consegue fazer integrações entre dispositivos Hikcentral, etc. Então, é um software fantástico. Nós trouxemos também nossas telas IPs, né, nossos tabletzinhos, como algumas pessoas chamam, tá? Os nossos MIMO, né, a nova linha, a nova geração de controle de acesso, por reconhecimento facial, agora também com medição de temperatura, através também de termografia, ou seja, termômetro por imagem, tá? Nós temos os nossos portais também de detecção de metal, tá? Pode ser aplicado em indústrias, etc. aí, onde ela aponta ali se a pessoa está tentando acessar com metal, e ela vai apontar também onde está ali, através dos LEDs, onde está ali o metal que a pessoa está passando, tá? E esse portal também a gente adicionou um plus a ele agora, que é a câmera também de termômetro. Então, através da nossa câmera de termômetro, ele, além de detectar a temperatura da pessoa, também se a pessoa está tentando entrar naquele ambiente com metais, a gente também tem uma linha bem extensa e bem vasta de NVRs, tá? O legal é que quem tiver o NVR já da linha DeepMind pode fazer a atualização deles, né? A gente tem uma lista de modelos compatíveis, né? Gerações, de acordo com gerações, etc. Você pode fazer a atualização ali dos seus DVRs e você vai poder utilizar as câmeras aí, as soluções aí que nós vamos apresentar hoje, tá? Então, nosso foco é trazer segurança com eficiência, tá? Adaptável e rastreável, né? O grande diferencial desse produto é você conseguir gerar relatórios e estatísticas ali, por exemplo, no final do dia, no final da semana, ou de uma rede de lojas, tá? Você eliminar o contato com uma pessoa, né? Comparado a termômetros convencionais, e eficiência. O que é eficiência? Imagine um cenário de aeroporto, né? Sei lá, 50, 100 pessoas passando simultaneamente. Como eu vou conseguir medir a temperatura dessas pessoas? E não só medir a temperatura dessas pessoas, né? Adicionando os plus a essas câmeras, tá? As nossas câmeras hoje, ela consegue também detectar, por exemplo, se a pessoa está utilizando máscara ou não. Então, de acordo com a legislação de vários estados e municípios hoje, é obrigatória a utilização de máscara. Então, a gente pode aplicar também a detecção de uso de máscara, tá? Na minha solução ali, agregar valor à minha solução, né? Então, além disso, a gente tem reconhecimento facial, entre outras coisas aí que eu e o Alan vamos apresentar. Alan, quiser complementar, fica à vontade. Show de bola, Aldrin. Então, assim, complementando um pouco sobre as soluções, pessoal, é extremamente importante, tá? A gente abordar o sentido principal, foco, né, dessas novas soluções aí. Eu acredito que a gente está passando por uma situação de migração de mercado, a gente está conseguindo ampliar aí o ticket médio, oferecendo novas soluções para o mercado de segurança aí em nível Brasil. Então, essas soluções da Hikvision vêm aí justamente para auxiliar, né, com foco na medição de temperatura. Se vocês perceberem, né, como a gente tem no slide ali que o Aldrin está passando, a gente vai ter que ter uma rotina, né, a gente tem que ter uma nova visão dessa solução. Então, é importantíssimo no decorrer aí dessa live vocês pegarem essas informações, porque esses produtos precisam sim, tá, de uma nova estrutura, de um planejamento, né? Então, eu acredito que toda essa linha nova que a Hikvision está trazendo,
ela vai trazer também muito conhecimento para todos que vão aplicar e planejamento, né? Isso vai ser o mais importante na aplicação desses produtos aí. Beleza, Aldrin? Isso aí. Eu não consegui passar o slide, tá, Silvano? Você pode ajudar a gente aí, por favor. Vamos falar um pouquinho de arquitetura da solução, tá? Então vamos começar de baixo para cima. Na parte de baixo a gente tem algumas soluções Hikvision, tá? Soluções de rápida implantação, soluções para proteção de estabelecimentos. A gente vai falar um pouquinho o que é isso aí, proteção de estabelecimentos, tá? Solução de alta eficiência, né, para locais de alto fluxo, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje de soluções para distanciamento social também, certo? E soluções de controle de acesso também, com a parte de triagem de temperatura e também detecção de máscaras, tá? Então, todas essas soluções que nós temos aí disponíveis, tá? Ali podem ser gerenciadas ali por operadores locais, tá? E os gestores ali podem ter acesso a toda essa estatística, esses relatórios, o número de pessoas que estiveram com máscara ou sem máscara, o número de pessoas que estiveram naquele ambiente, quantas pessoas foram detectadas com alta temperatura. Então, a gente consegue fazer uma triagem bem interessante ali de tudo isso, ou até mesmo através do reconhecimento facial, a gente adicionar uma pessoa ali que foi identificada como uma pessoa que possa trazer um contágio ali de alguma doença infecto-contagiosa, etc. Tá? Então, é bem interessante essa parte de gerenciamento. Tá? E a gente tem o gerenciamento centralizado, né? Que, exemplo, né? Você tem uma rede de supermercados, ou uma rede de farmácias, ou qualquer outro ambiente que você tenha mais sites, ou tem uma indústria muito grande, eu vou dividir a indústria por sites, e eu tenho cada área ali, eu tenho o nosso gestor, e eu tenho o diretor lá, o gerente de tudo lá, que vai fazer toda a análise e todas as ocorrências que tiveram lá naquele ambiente, tá? Então, a topologia é essa, né? A operação local, que é a pessoa que vai estar ali recebendo os alertas, etc. Você pode ter uma operação remota também, através de uma central de segurança. Você tem a parte da gestão de todos os eventos, né? E você tem a parte lá de diretoria ou RH, algo do nível, que pode, um chefe de segurança, de operações, que pode fazer uma análise de toda a situação naquele empreendimento, tá? Seja um shopping, seja um aeroporto, seja um metrô, etc. Tá? Importante salientar, viu, Aldrin? É legal colocar para o pessoal que é o seguinte: a Hikvision, justamente nesse slide, é importante vocês perceberem, né, que a arquitetura da solução Hikvision, a gente consegue unificar dados, né? Então, se vocês perceberem, nas soluções que a gente vai demonstrar para vocês, a gente consegue fazer a unificação dos dados e consolidar tudo isso através do software. Então, isso se torna muito mais visível, né? O acesso à informação, principalmente para quem está gerenciando todo esse insumo de informação, ele se torna mais fácil o acesso. Então, por exemplo, em situações de controle de acesso, em situações de aferição de temperaturas, em situações, por exemplo, de detecção de máscara, ausência de máscaras, a gente consegue centralizar todo esse insumo de informação e você consegue deixar isso facilitado para o usuário, né? Então, a Hikvision traz essa facilidade também para vocês, né? Juntamente com esses produtos, que é o foco de hoje, para que vocês tenham acesso de forma bem intuitiva e fácil, né, às informações geradas por esses produtos instalados na tua borda. Silvano, por favor, ajuda a gente. Só Vou conseguir passar o slide. Você manda, eu obedeço aqui. Tá. Então vamos para cenários, né? Soluções, né? Cenários e soluções. A gente tem o primeiro cenário aí, é um cenário que eu preciso uma instalação rápida, uma implementação rápida, prática, tá? Então, nesse caso aí, eu posso simplesmente utilizar uma câmera, a câmera Hikvision. A gente sugere dois modelos aí.
a 2TD 2617B. Notem que após o B tem um tracinho e tem um número, um numeral, tá? Esse numeral aí se refere à lente, tá? Da câmera. Então, essa é uma lente de 6 milímetros, embaixo é uma lente de 3 milímetros, tá? De acordo com o tamanho da lente, como eu falei anteriormente, você vai conseguir identificar a temperatura, medir a temperatura da pessoa a uma determinada distância, tá? Tá um videozinho aí explicando aí. Dá mais uma adiantada, por favor. Vai falar agora. Bastante interessante na frente, tá? Sobre esse pack de Hack Central, tá? Aldrin? Isso, aí não estava ouvindo, tá? Eu vou pedir para você repetir o que você estava tentando falar, porque você tentou falar junto com o vídeo e não deu para o pessoal escutar, né? Ok. Entendi. Eu vou repetir essa parte, tá, pessoal? Então, nesse cenário aí, é um cenário de aplicação rápida instalação, né? Então, a gente está utilizando simplesmente uma câmera, né, com termômetro, ao invés de imagem, né? Temos dois modelos aí, uma Bullet e outra Dome. Notem no finalzinho da nomenclatura ali após o B, né? Um 2TD 2617B, tem um tracinho, vem uma numeração, essa numeração é referente à lente, tá? De acordo com a lente, eu vou saber até que distância ali, qual a faixa de distância ali que eu vou conseguir reconhecer a temperatura da pessoa, medir a temperatura da pessoa, tá? Nesse caso aí, quais as funções que eu tenho com esse produto, tá? Utilizando unicamente a câmera, tá? Utilizando unicamente a câmera, eu vou ter a medição de temperatura através de imagem, tá? E vou ter também a detecção de uso de máscara, tá? Ligado isso ao Hack Central, tá? Nosso software lá, você vai ter todo o gerenciamento dessas informações, tá? Opcionalmente, você pode instalar um NVR convencional, não precisa ser um NVR específico, tá? Então, eu já tenho um NVR lá, Hikvision, posso utilizar tranquilamente, ele vai fazer armazenamento das imagens dessa câmera aí, beleza? Embaixo aí, tem a sinalização de acuracidade, então, sem a utilização do Blackboard, você vai ter a acuracidade de 0,5 graus, como falamos anteriormente. Aldrin, mas eu quero fazer a utilização do Blackboard, eu quero deixar minha solução mais calibrada, mais assertiva. Então, eu utilizo o Blackboard, ele cai aí a acuracidade para 0,3. A faixa de 0,5 é aceitável numa triagem de temperatura, tá, pessoal? Então, é possível, sim, na nossa solução Hikvision, utilizar somente a câmera para fazer essa triagem. É óbvio que eu posso oferecer um plus para o meu cliente ali, utilizar o calibrador Blackboard, e aí eu vou ter uma resposta ali melhor ali para a minha solução em termos de acuracidade. Então vai ter para 0,3 graus, beleza? Inicialmente eu só preciso disso, tá? Vamos comparar um pouquinho aqui também com soluções que vocês podem encontrar no mercado. Tem soluções que sem o Blackboard a acuracidade cai para 2 graus, então é impossível, é ineficiente utilizar só a câmera nesse cenário. Outros caem para 1 grau, então também é impossível a utilização de somente a câmera. Então eu acho que a gente traz uma vantagem competitiva, tá? Nesse quesito,
É óbvio que a gente sugere a utilização do Blackboard para a solução ficar mais completa, tá? E a curiosidade ficar melhor, mas se o cliente tiver resistência ali na montagem da solução, né, o preço ali for um empecilho ali, a gente pode baratear essa solução e utilizar somente a câmera como apresentado no vídeo aí para vocês, tá, pessoal? A solução 2 aí, tá? O plus do detector de metal. Nosso detector de metal, ele consta com aquela barra de LED lateral, que você pode verificar ali onde foi que... onde está o metal na pessoa, por exemplo, a pessoa está utilizando, está na altura do sapato, por exemplo, ele vai acender o LED ali na altura do sapato, ali você vai entender que o metal está naquele ponto. Ele tem um display ali, um display de LCD, tá? Você consegue verificar, enxergar, visualizar essas informações, tá? De passagens, de pessoas que tiveram temperatura normal, etc. Então, tem um display ali que, por exemplo, um segurança na área de aeroporto, por exemplo, ele poderia simplesmente olhar ali através do portal ali, ver a temperatura que a pessoa passou e se ele tentou passar com um detector de metal, beleza? E pode sim também utilizar Blackboard para aumentar a acuracidade aí para 0,3 graus também. Quer completar alguma coisa? Alan, fica à vontade. Apenas salientar com relação, a gente vai entrar já dentro de cada função, né? Então, são soluções distintas aí que está dispondo nesse slide. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada uma, né? Talvez um pouco mais brando, que o Aldrin está sendo bem criterioso. Um ponto importante, pessoal, com relação... Eu já até estou espiando aqui do ladinho algumas perguntas, tá? Só vou trazer algumas informações aí. Então, pessoal, quando a gente trabalha com esse portal com detector de metais, tá? Ele tem 12 pontos de detecção de metais, né? Metais pesados aí. E ele conseguiu atribuir-se uma câmera termográfica, né? Com recurso de triagem de pessoas. Então, ele é um dispositivo, uma solução completa, né? Então, através dessa câmera, ele consegue dar em tempo real ali no display se a pessoa está com uma aferição acima da pré-setada, entre outras opções que você tem em tempo real. Então, essa aplicação, pessoal, acredito que é muito interessante aí para aeroportos, para locais aí de alto fluxo, que você precisa de um controle também de metais pesados aí nas pessoas que passam, né? De maneira geral, né, Aldrin, acredito que os produtos eles têm uma boa assertividade. A gente vai falar para vocês daqui a pouco sobre o Blackboard. Então, o Blackboard também é o intuito de muitas dúvidas do pessoal, né? O pessoal tem muita dúvida com relação à aplicação do Blackboard. Então, a gente vai tentar passar para vocês e, de uma vez, quebrar todas essas dúvidas para que vocês consigam desenvolver melhor o projeto de vocês e vocês consigam aplicar os produtos de maneira eficiente no campo aí. Beleza? Silvano, quer passar para o próximo slide para nós aí, por gentileza? Ele inteiro ou por parte? Pode colocar inteiro aí. Pronto. Show de bola. Então, Aldrin, me dá um tempinho aí, eu vou falar com o pessoal sobre essas soluções. Então, pessoal, quando a gente fala de solução de rápida implantação, tá? Qual que é o principal intuito da Hikvision passar esse tipo de solução para vocês? Justamente para locais que vocês precisam fazer uma implantação de forma que não queira mexer na estrutura do local ou qual você quer customizar e posicionar em determinados ambientes e etc. Então, a Hikvision traz essa possibilidade para vocês, né, utilizando câmeras aí com lente de 3 e 6 milímetros. Se vocês perceberem, a gente tem uma topologia da implantação ali, né? Então, é necessário sim ter uma rotina para a aferição dessas temperaturas. É extremamente necessário a gente fazer um desenho, né? Aquele famoso projeto que a gente sempre fala, desta solução que vai ser aplicada. Então, se vocês perceberem pontos principais aí dos produtos de aplicação aí para a aferição de temperatura. No primeiro ponto ali na topologia de implantação, que a gente está abordando justamente
as câmeras termográficas, né, com utilização de blackbody ou não. A gente também tem ali NVRs, né? Então, nessa rápida implantação, a gente vai simplesmente pegar a câmera termográfica, né, fazer a ligação dela, obviamente, através de um switch, né, PoE, obviamente, interligando possivelmente com NVR, tá? Se eu quiser gravações desses equipamentos, depois a gente vai entrar sobre funções dentro dos NVRs, principalmente voltado para a linha de DeepMind, e eu consigo ter aferição de temperatura em tempo real. O que a gente está aconselhando para vocês? Nessa rápida implantação, a gente está aconselhando a utilização do Hike Central, tá? Então, foi feito um pacote aí especial para a utilização desses produtos, né? Então, se vocês tiverem dúvidas com relação à aplicação, etc., fale com o gerente de canais aí, de cada região da Hikvision. E nessa aplicação de rápida, pessoal, a gente pode ou não utilizar o blackbody. O que é o blackbody, pessoal? Mais conhecido aí no mercado, né, o pessoal chama de caixa preta, né? É o corpo negro e etc. Esse blackbody, pessoal, ele auxilia na aferição de temperatura da câmera. Por quê? Ele cria um ponto direcionado nessa câmera de constante consulta de uma temperatura pré-setada nesse blackbody. Então, esse blackbody, ele é uma caixa preta, sim, que ele emite uma temperatura constante para que a câmera consiga ser calibrada constantemente. Alan, Aldrin, esse blackbody é necessário para a nossa linha, Aldrin? Esse blackbody é extremamente importante para a nossa linha, Aldrin? Não necessariamente, né? É uma opcional, né? Para o cliente, se ele quiser aí melhorar a eficiência aí de acuracidade da solução. Mas na linha Hikvision, reitero, a depender da aplicação, você não precisa utilizar o blackbody, tá? Exatamente. Então, como o Aldrin comentou, pessoal, então, assim, a utilização do blackbody é extremamente importante a abordagem e o entendimento de cada cenário, tá? Então, a gente tem que ir mesmo no local, entender o cenário para saber se vai precisar ou não a utilização do blackbody, porque nossos produtos aí já tem, né, 0,5 graus de assertividade. No Brasil, hoje, é um produto que tem melhor assertividade sem a utilização do blackbody. Então, toda a nossa linha já tem a acuracidade de 0,5 graus. Então, dando continuidade aí, pessoal, na topologia aí de implantação desses sistemas, é extremamente importante vocês terem noção e entendimento que cada produto precisa de uma norma de instalação. Então, se vocês perceberem, os produtos aí precisam até 1,5 m de altura, né? O blackbody precisa de uma distância efetiva entre a câmera, entre outros procedimentos, que a gente não vai entrar tanto no quesito tão técnico, né? Para a gente... isso talvez pode ficar, né, Silvano, por uma próxima etapa aí, a questão mais técnica, e a gente vai desenhando para vocês e mostrando essas soluções. A segunda solução que o Aldrin comentou anteriormente é com relação ao portal detector de metais, né? Então, ele tem dimensões físicas ali, pessoal, se vocês perceberem, ele obviamente tem uma altura máxima de passagem, né? Ele tem uma distância de aferição de temperatura, assim como as câmeras comumente já possuem, né? Na faixa ali de 1,5 m. E também tem prioridades de instalação, né? Então, se caso eu precise também utilizar o blackbody, eu consigo. Toda essa solução de rápida implantação, pessoal, a gente pode estar utilizando aí os tripés, tá? Então, o tripé é aquele tripé mesmo que você pega assim, monta a solução, depois remove a solução e leva ou guarda, né? Por se tratar de produto de valor agregado. Beleza, Aldrin? Silvano, eu acho que pode ir para a próxima. Completando aí, tá só respondendo já, eu tô acompanhando aqui o chat, tá? Já respondendo a dúvida, né? Então, eu preciso necessariamente utilizar o tripé. Não necessariamente você precisa instalar a câmera do tripé, tá? O tripé é um facilitador, exemplo. Você vai num shopping, eu quero, sei lá, no horário ali de acesso dos funcionários. Então, eu quero verificar se algum funcionário está entrando, ou algo provisório, eu quero mudar de porta, algo dessa forma. O tripé, ele é mais flexível nesse quesito, porque você pode deslocar a câmera, ou, por exemplo, a fila aumentou muito, eu preciso mudar ali a minha estrutura física ali do local para conseguir acompanhar ali as pessoas. Então, o tripé, ele te dá essa flexibilidade, tá?
Mas já temos instalações onde a pessoa fez o suporte ou fixou na parede, respeitando as especificações de instalação do produto, ok? Não tem problema não utilizar o tripé, tá, pessoal? Então, não necessariamente obrigatoriamente eu preciso instalar a câmera ao tripé. O que eu preciso é obedecer às especificações de instalação. Então, se esse modelo, por exemplo, o modelo apresentado agora nesse slide, é uma câmera de 3 mm, uma lente de 3 milímetros ou uma lente de 6 milímetros, a especificação de instalação, de altura de instalação desse produto é de 1,50 m. Então, eu posso fixar ele, sei lá, fazer um suporte, fixar numa coluna, é óbvio que pode, tá? Mas respeitando as especificações de instalação. Aldo, mas eu gostaria de instalar 2,5 metros, por exemplo. Aí você vai precisar de uma câmera com a lente um pouco maior, consequentemente você vai conseguir detectar, medir a temperatura da pessoa um pouco mais distante também, tá? Então, analise o cenário onde você vai instalar, analise o modelo específico e as características daquele modelo, tá? Relacionado a lente, tá? Altura de instalação e de distância que ela consegue aferir a temperatura da pessoa, tá? Então, a gente tem um modelo que vai ali de 0,8 metros, né, 80 centímetros, a 9 metros de distância para ele fazer uma medição de temperatura, beleza? Então, respondendo a pergunta do amigo aqui, que eu achei bem pertinente aqui, então, o tripé é um facilitador para você montar e desmontar de forma prática, rápida ali a sua solução. Mas se não é isso que você quer, se você quer algo mais definitivo, você pode fazer sua implementação definitiva lá, eliminando a utilização do tripé. Vamos lá. Pessoal, antes de seguir o slide, deixa eu colocar algumas perguntas para vocês aqui, que eu acho que é pertinente colocar agora. Mas antes de colocar as perguntas, você que está nos acompanhando aí, pessoal, temos mais de 300 pessoas acompanhando essa live e menos de 100 likes. Veja só, o Aldrin, o nosso Alan, eles fizeram a barba, pentearam o cabelo para estar aqui com a gente hoje, né? E o material que eles estão trazendo é de primeira qualidade. Então, pessoal, capricha nesse like aí, vamos aumentar esse número de likes, tá certo? Vamos ajudar que o YouTube possa repercutir esse conteúdo para todos os lados. Então vamos lá, algumas perguntas bate-bola rápida aí para vocês, tá? Primeira coisa, precisa ter aquele certificado militar, do CR, do Exército, para operar essas câmeras? Então vamos lá. Pessoal, câmera de triagem de temperatura por imagem, de acordo com as características técnicas desse produto, não requer a CR, tá? Então, para esse tipo de produto, não requer. Para os outros produtos que a Hikvision tem, tá, pessoal? Térmico, tá? Que tem uma faixa de detecção de temperatura de menos X a mais de 100 graus, por exemplo, distâncias de 1.000 metros, 2.000 metros, etc. Para os demais produtos, tá? Térmicos, tá? Requer a CR, como sempre exigiu a legislação, tá? As câmeras de termômetro por imagem, tá? Elas não requerem a licença do Exército, certo? Beleza? Legal. Eles estão homologados com alguma entidade de saúde? Algum órgão de saúde? Esse processo é um pouco novo, tá? No Brasil. Existem vários processos em andamento aí, tá, pessoal? Então, acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, tá? Acompanha aí através do CT, o Silvano, o Christian, sempre está trazendo essas novidades aí, quando tem alguma novidade relacionada à legislação, etc., da Hikvision. Ao longo dos próximos dias aí, a gente vai ter bastante modificação na algumas questões no Brasil. Então, acompanhe aí que vocês vão poder aí tá sabendo melhor sobre esses assuntos, tá? Legal. É sempre importante falar para o pessoal que é o seguinte, pessoal, isso aqui é uma triagem, né? Não é um exame clínico. Então, para uma aplicação como essa, não precisa estar homologado com nenhum órgão de saúde, porque é uma triagem. Você vai lá e fala, olha, rapaz, você está com febre, você tem que ir no médico, ou vai na farmácia mais perto para fazer uma aferição clínica de fato, né?
Então, esses equipamentos são para triagem, tá bom, pessoal? Outra pergunta Exatamente. aqui, até para... Dispensa de um dispositivo clínico, tá? É por isso que a gente chama de triagem. Ele não dispensa para você ter realmente assertividade qual é a sua temperatura, tá? Então, não dispensa a utilização de um instrumento clínico, tá? Para fazer a aferição da sua temperatura. O que a gente vai fazer em 1 segundo, em 1 minuto, por exemplo, está entrando 200 pessoas, passando 200 pessoas no ambiente, a gente consegue triar ali, dentro dessas 200 pessoas passaram 2 aqui que o equipamento detectou que tem uma temperatura elevada. Então, vamos pegar essas pessoas aqui, conversar com elas, fazer uma nova aferição, instrumento clínico. Então, precisa, após a triagem, confirmar a temperatura da pessoa através de um instrumento clínico, isso para todos os fabricantes. Legal. Outra pergunta aqui. As câmeras, esses equipamentos, a gente consegue atracar eles diretamente a um relé, por exemplo, para fazer liberação de catraca? Tanto, eu estou falando aí das câmeras, como também do totem, né, de detecção? A gente vai passar aqui a linha MIMO, eu acho que mais interessante para a solução de catraca, tá? São produtos já com características de controle de acesso, tá? A câmera tem uma saída ali de alarme, eu conseguiria fazer uma atuação numa catraca, eu conseguiria, não sei qual o cenário aí de instalação. A câmera tem a saída de alarme, eu consigo atuar essa saída de alarme em algumas circunstâncias, tá? Mas para um controle de acesso, através de uma catraca, nós temos a solução, que são a linha MIMO. Eu acho que elas são mais interessantes para esse tipo de aplicação. A gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui sobre elas. Show de bola, então. Manda bala. Vou passar aqui. Pode passar o slide, então? Vamos lá. Essa é uma novidade, tá, pessoal? Esse é um totem, né, de mídia da Hikvision, um totem IP de mídia. O foco desse produto é você passar mídias de publicidades, né? Alguns parceiros nossos inclusive, já adquiriram esse produto, né? A gente tem alguns produtos desse ao redor do Brasil aí, já. E a gente trouxe um plus. A gente fez uma aplicaçãozinha para esse totem de mídia digital, tá? E ele tem um softwarezinho agora gratuito. Se você tiver um totem desse aí se você ofertou um totem desse de mídia digital da Hikvision para seu cliente, tá? Ele pode adicionar essa funcionalidade aí de detecção de temperatura, medição de temperatura. Então ele vai apresentando lá as medições de temperatura ao longo que as pessoas vão passando. A gente tem esse suportezinho para ele agora também, que você pode fixar a câmera a esse suporte. Então, por exemplo, na entrada de supermercado, o próprio usuário ele consegue ver ali que foi identificado ele ali, se ele está utilizando máscara e se ele está com temperatura ok, tá? Nós estamos adicionando uma nova funcionalidade, a mídia digital, tá? Que é também a contagem de pessoas. Então, por exemplo, no meu ambiente, eu tenho um ambiente, por exemplo, de 70 metros quadrados e no meu ambiente é interessante que só entrem 10 pessoas por vez para a gente respeitar o distanciamento social. Então, nesse caso, o totem também ele pode sinalizar o número de pessoas que tem dentro daquele ambiente, quantos ainda tem disponível para entrar, e assim que se esgotar o número de pessoas naquele ambiente, ele vai sinalizar lá, ele vai dar um alerta, vai ficar uma mensagem lá vermelha, e os usuários vão entender que não pode mais entrar ninguém a não ser que outra pessoa saia, por exemplo, desse tipo de aplicação. Então, você continua tendo o marketing, né, a mídia ali do seu negócio passando no totem, pode ser um shopping, pode ser um supermercado, etc. E você tem esse plus ao produto, isso é gratuito, tá? Então, se você já tem um totem, você pode atualizar para essa nova versão, e nessa nova versão, o softwarezinho gratuito ele vai trazer essas novas funcionalidades, tá?
Quem quiser saber mais sobre os totens de mídia digital, acredito que algumas pessoas podem não saber da existência desse produto na Hike. A gente tem uma linha completa de totem de mídia digital e a gente trouxe essa funcionalidade também para as mídias digitais, tá? Vamos apresentar aí alguns parceiros que já compraram esse produto no Brasil. A gente tem espalhados aí no Nordeste, tem uma empresa em Fortaleza, tem uma empresa em Campinas, tem no Paraná também tem, né? Então, tem sim, no Sul também tem o pessoal aí. Já adquiriram, então em breve nós vamos estar mostrando aí esses totens em funcionamento nesses parceiros aí que já adquiriram a solução, tá? Então é bem bacana, você agrega a mídia, né, de mídia digital, o marketing do seu negócio, a medição ali de temperatura, a detecção de uso de máscara e a parte de contagem de pessoas para você saber ali se o seu empreendimento atingiu o limite máximo de pessoas lá dentro ou não. Pode seguir, Silvana. Aí tá um exemplo, tá, pessoal? Então, o limite ali eram 100 pessoas. Estourou o número de pessoas, ele dá um alerta em vermelho ali, tá? E sinalizando que estourou ali, não pode entrar mais ninguém, tá? A gente tem também os boxes, que nós chamamos, né? É uma caixinha de mídia digital, onde você utiliza ali, tem uma saída HDMI, e você consegue conectar a uma televisão convencional também no ambiente. Tá? Então, temos alguns modelos de totem digital. Então, não vamos aprofundar para não alongar muito o assunto, mas o foco do totem é justamente, além de fazer a mídia, agora também mostrar, apresentar essas informações, tá? Para os usuários e para os operadores lá do ambiente. Tá? Novidade, tá? Acredito que seja em primeira mão, a gente está apresentando isso. Tá? Nós agora também temos, através de nossas câmeras, com inteligência artificial, a detecção de aproximação. O que é isso? Eu vou instalar a minha câmera de acordo com as especificações técnicas da Hikvision naquele ambiente, tá? Em relação à altura, distância de detecção, etc. Tá? Eu vou mensurar ali o limite de distância entre as pessoas e se houver uma aproximação naquele ambiente das pessoas, a nossa solução vai reconhecer e vai gerar um alerta para os nossos sistemas. Pode ser o NVR DeepMind, pode ser o Hike Central Profissional. Tá? Então, exemplo de utilização. Está claro na imagem aí, né? A gente tem uma área ali de autoatendimento do banco. Tá? Então, obviamente, ali tem uma fila. Né? É uma área um pouco restrita ali. A possibilidade de contato físico é muito grande. Aí a gente tem outro exemplo ali, um caixa, né? Parece uma loja de conveniência. Tá? Então, eu posso configurar ali, ó, menos de 1 metro de aproximação gera um alerta para mim. No final do dia, eu posso analisar quantas aproximações teve, quantas pessoas desrespeitaram ali a regra de aproximação. Tá? Então, acho que é algo bem interessante e pode evitar problemas maiores aí, devido à situação que nós estamos passando. Quer completar, Alan? Fica à vontade. Show de bola. O Silvano pode passar o slide para nós, que aí é uma apresentação geral das soluções, né? Aí a gente já vai entrar a fundo em cada solução aí. Show de bola. Então aí, pessoal, fazendo só um adendo bem rápido, Aldrin, as topologias de aplicações dessa nova solução, então a gente está trazendo para vocês aí em primeira mão, tá, pessoal? É só uma nova solução que a Hikvision tá abordando, e principalmente focado aí, né, no distanciamento social. Então, a gente sabe hoje que há uma necessidade de distanciamento social, a gente sabe que hoje há uma necessidade aí de alguns cuidados, né? Então, a Hikvision, pensando nisso também, ela pegou os produtos que ela já possui e fez algumas atualizações, o qual traz uma série de benefícios, né? Então, mas o principal benefício, pessoal, quando a gente trabalha aí com controle de fluxo e também
utilizando o display digital. Então, no controle de fluxo, a gente consegue ter a famosa contagem de pessoas, né? Então, esse controle de fluxo aí a gente consegue fazer por câmeras específicas, como está demonstrando no decorrer do slide de vocês. E também a gente consegue fazer simultaneamente exibições, né, nesse display digital, como o Aldrin comentou anteriormente. Então, por exemplo, em uma loja, em determinados locais aí, né, principalmente no varejo, que talvez você precisa, principalmente agora, você tem que ter uma quantidade X de pessoas internas, né, você não pode ultrapassar aquela capacidade, você consegue ter monitoramento da quantidade de pessoas que estão entrando, você consegue ter acesso aos dados, então isso vai ficar muito mais fácil para você, no final do dia, por exemplo, você fazer uma contabilidade, né, das pessoas que entraram, saíram e que permaneceram dentro daquele determinado local. Só um adendo aí, viu, Aldrin? Pode continuar, mas essa solução é espetacular, viu, pessoal? Espetacular mesmo, e a Highcris está trazendo com primeira mão para vocês aí. Pode seguir, Silvano. Show de bola. Acho que ficou bem, acredito que ficou bem claro aí. Depois aí, se alguém tiver dúvida, a gente complementa aí. Tá? Legal. Eu só queria ter certeza se isso daqui era para medir a temperatura do meu hambúrguer também ou não. Ali é uma propaganda ali. Aí é para o seu restaurante, a sua rede de restaurante que você tem, Silvano, você fazer o marketing lá de uma promoção de um hambúrguer, por exemplo. Chama CTs, onde você come um hambúrguer de câmera. Isso. E seguindo, né, aí tá um vídeo ali mostrando. Tem que esperar o áudio, né? Pode falar que eu deixei ele mudo, pode falar agora. Seguindo a lógica aí que nós estávamos falando, né? Isso aí é o overview da topologia da implantação. Então, a altura de instalação ali entre 1,5 metro a 6 metros, você precisa de um suporte especial para fazer a angulação, né, que pode ser entre 25 a 60 graus. Tá? E aí tem um videozinho aí, ele demonstra aí uma pessoa em uma fila, ela se aproxima muito de uma pessoa que está logo à frente dela, então é gerado um alerta. Esse alerta, a câmera tem uma saída de I/O, a solução tem uma saída de I/O, tá? Então você pode conectar um dispositivo de alerta de áudio externo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma caixinha de som que eu gravei uma mensagem lá, que fala, por favor, se afaste, mantenha o distanciamento, por exemplo. Então, caso haja esse distanciamento, tá? A câmera vai acionar esse I/O vai acionar o dispositivo de áudio ali de terceiro, tá? E ele vai gerar essa mensagem lá gravada lá no dispositivo de terceiro, tá? Principalmente, né, Aldrin, quando acredito que isso vai se tornar cada vez mais necessário, né? Então, pessoal, peguem essa solução e explorem ela, tá, pessoal? Então, é uma solução aí que está vindo em primeira mão, esse alarme por aproximação. Então, em determinados locais aí você consegue fazer uma aplicação bem coerente. Se vocês perceberem, tem um suporte especial, né? A gente consegue pegar a mesma câmera de contagem de pessoas que tem a instalação em teto, né? Então, você consegue atribuir um suporte ali especial para estar transformando essa câmera e girando ela no ângulo de instalação necessário para a aplicação. Show de bola a solução aí. Silvano, podemos passar para o próximo aí? Beleza. Manda bala. Show de bola. Então, triagem de temperatura é uma passagem, né, pessoal? Então, a gente, quando é comum hoje a gente ter a necessidade em determinados locais que a gente precisa delimitar uma passagem para poder fazer essa aferição de temperatura. Então, abordando um pouco as soluções, se vocês perceberem, no início da apresentação a gente foi bem criterioso com relação à apresentação dos produtos, né? E se vocês perceberem, vai começando a fazer um mix de produto dentro das soluções. Então, a gente não vai tomar tanto tempo em cima de cada produto que já foi comentado anteriormente, né? Mas a gente vai dar a visão geral. Então, nesse caso dessa solução, pessoal, a gente tem quais recursos nessa solução? A gente tem aferição de temperatura,
a gente tem a detecção de máscara, a gente tem alarme de aproximação e identificação. No caso, identificação poderia ser também atribuído ao reconhecimento facial. Então, numa topologia de sistemas aí que, né, a gente está demonstrando para vocês, utilizando o NVR DeepMind, atribuindo com câmeras termográficas, a gente também consegue fazer o reconhecimento facial, né? Além de também ter em tempo real, se eu colocar um monitor ali naquele NVR, com aviso sonoro, eu consigo ter em tempo real informações sobre aquelas pessoas que estão passando, né? Então, eu ver se ela está com a temperatura ok. Só lembrando, tá, pessoal? A temperatura não ok, vamos dizer assim, é você que seta. Então, dentro do menu da câmera, você vai lá e configura na faixa de 30 a 45 graus. Então, você configura qual a temperatura que a câmera vai ter que avisar quando tiver excedente, entenderam? Então, nesse NVR DeepMind, a gente consegue ali, ó, ter em tempo real informação também de detecção de máscaras, né, e temperatura excedida. Com a utilização do controle de fluxo ou alarme de aproximação, a gente também consegue ter tudo isso integrado em um único sistema, né? Então, a gente consegue atribuir todos esses produtos no NVR, né? E conseguir filtrar, conseguir ter todo o gerenciamento através do Hike Central. Então, naquela licença que eu acredito que a maioria do pessoal aí que está nos acompanhando na live já conhece o Hike Central. Então, dentro do Hike Central, você consegue ter unificação, né, e consolidação de todas essas informações. Então, é uma solução bem completa, né, que atribui-se aí às câmeras termográficas, as câmeras aí agora com controle de fluxo, alarme de aproximação, NVR da série DeepMind, para você ter uma solução completa aí em aplicações variadas. Esse é o mais legal, que eu costumo dizer que esse é a parte mais gostosa da Hikvision é essa. Ela te dá a opção, pessoal, ela te dá a opção para você customizar a solução do jeito que você prefere, né? Então, se você quiser aplicar num pequeno comércio, você consegue customizar soluções. Se você quiser aplicar numa grande indústria, você customiza as soluções. Beleza? Silvano, pode passar. Só adendo aí para a parte de reconhecimento facial, tá, pessoal? Nossa solução hoje ela é mais eficiente também do mercado nesse quesito, tá? Então nós conseguimos fazer o reconhecimento de 30 faces simultaneamente por segundo, ou seja, em 1 minuto a gente conseguiria aí, em tese, reconhecer temperatura e face da pessoa, tá? Utilizando os NVR DeepMind, tá? Complementando a solução com o DeepMind, os NVRs, de 30 pessoas ali por segundo e 1.800 pessoas por minuto, tá? Alguns, em comparação ao que a gente já encontrou no mercado aí, alguns não têm reconhecimento facial, alguns têm, mas é metade da nossa solução, tá? Então, a gente é bem avançado nesse quesito aí, tá? Então, vocês podem notar que as nossas características técnicas são bem superiores e com a relação custo-benefício muito boa. Então, procure o distribuidor de vocês, procure a nossa equipe Hikvision, então estamos disponíveis aí para esclarecer todas as dúvidas, tá? E vamos fazer prova de conceito, fazer estudo de caso, vamos fazer POC no seu cliente e vamos trabalhar aí e fortalecer o mercado, né? Pode seguir, Silvano, com os slides, por favor. Ok. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o fluxo de negócios, né? Então, quando a gente atribui essas soluções Hikvision, se vocês perceberem, eu não vou ser tão incisivo, porque a gente começa a atribuir esses slides e os produtos começam a se repetir porque ele constitui todo um ecossistema de solução, tá? Então, dentro do fluxo de negócios, é um pouquinho do que a gente já disse anteriormente, que é justamente a gestão, né, de todo o insumo de informação que está sendo passado no nosso front-end. Que a gente atribui-se sempre o front-end lá às nossas câmeras, né, aos nossos dispositivos, coletando aqueles metadados para dentro do back-end, que no caso seria os NVRs e os softwares.
Então, pessoal, quando a gente tem operadores locais, né, a gente tem toda a tratativa que a gente já comentou com vocês, a gente consegue fazer a pré-filtragem, né, então, dentro da operação local daquele estabelecimento, a gente consegue fazer toda a filtragem, né, a gente consegue tomar as ações dentro de cada política, de cada ambiente, é sempre importante lembrar isso, tá, pessoal? Então, as funções que tem no equipamento, você tem que também entender a política de cada local, para que você consiga oferecer essa função para aquele local e para aquelas pessoas, né, daquele local consigam se adequar às novas funções desses equipamentos. Né? Então, abordando a gerência, né, então, quando a gente tem unificação de todos esses dados, a gente consegue ter de forma intuitiva gráficos, apontamentos, né, e informações de todo esse insumo de relatórios extraídos, né, através das câmeras, dos dispositivos aí agregados. Isso tudo, pessoal, é feito, também pode ser feito de maneira remota, tá? E isso tudo é feito pelo REC-Centro, que é o nosso software de gerenciamento aí. Beleza? Pode passar o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar que está sem som. Tá, ok. Vamos falar um pouquinho agora para soluções para multidão, né? A gente tem dois modelos aí em específico. A câmera basicamente é a mesma, que muda é a lente. A lente, vocês podem observar que o final dela ali é um 13, então, ou seja, é uma lente de 13 milímetros, então ela vai conseguir detectar a temperatura da pessoa ali, medir a temperatura da pessoa entre 2,5 a 7 metros, tá? Mas antes de falar da câmera, vamos falar de um queridinho nosso, tá? É um produto muito bacana, muito eficiente, que é o portátil, né? O medidor de temperatura de mão, da Hikvision. Ele também é bispectro, então você tem a imagem normal, em 8 megapixels, e tem a imagem termográfica também, como apresenta aí no vídeo que vocês estão observando, tá? Por que ele é tão querido, tá? Ele tem uma relação custo-benefício muito boa, tá? Um produto bem avançado, tá, pessoal? E o mais bacana, tá? O mais bacana é comparar esse produto, tá? A esses termômetros de testa hoje convencional, tá? Exemplo, eficiência. Um termômetro de testa convencional, em média, ele consegue detectar a temperatura de 12 pessoas em 1 minuto. Esse equipamento nosso aí, você consegue detectar a temperatura de 60 pessoas em 1 minuto. Então, imagine você num ambiente ali de fluxo, né? Então, tem uma fila, as pessoas estão passando. Imagine você ter que parar uma por uma para apontar aquele termômetrozinho na testa da pessoa, tá? Nisso você tem um contato muito próximo da pessoa. Um termômetro de testa, em média, a distância que você tem que estar da testa da pessoa é de 3 centímetros, tá? Então, ou seja, você está muito próximo à pessoa, comparado a esse produto, que a pessoa pode estar a 2 metros de distância, a depender a 3 metros de distância de você, você vai conseguir identificar a temperatura daquela pessoa. Então, você está muito mais distante, menos contato com a pessoa, tá? E eficiência. Então, é um produto bem bacana para vocês comercializarem, ofertar aos seus clientes, tá? Ele tem um suportezinho também para tripé. Se você não quiser ficar ali cansando o braço o tempo todo ali, você pode apoiar ele num tripé também, apontado para uma fila, e você vai ficar tranquilamente. Ele captura, ele grava todos esses dados, tá, pessoal? Então, ele detecta uma pessoa com febre, por exemplo, ele vai capturar a imagem, aquela imagem, ele vai armazenar aquele dado, tá? Então, você tem diversas funcionalidades bem interessantes para esse produto, tá? A câmera, a diferença dessa câmera é justamente a questão da lente, tá? Então, como é uma lente maior, você consegue enxergar, medir a temperatura ali a uma distância maior também, uma faixa de distância maior, então você vai ter mais eficiência ali no alto fluxo. Essa câmera também ela pode ser instalada a uma altura também diferenciada de 2,5 metros, tá? Então, traz esses diferenciais. Então, é o mesmo produto, tecnicamente falando, tá?
porém com a lente diferenciada. Aldrin, fazendo um adendo com relação ao handheld, né, que é o portátil aí. Pessoal, esse produto é excepcional, porque assim, ele consegue ter uma aferição. Ô, Silvano, tu consegue soltar o videozinho de volta ali, por gentileza, do handheld, sem o áudio? Sem o áudio? Pessoal, que interessante. Nesse vídeo, olhem só que interessante, ele consegue fazer a comparação entre o medidor convencional de laser, né, e o handheld. Então, assim, com o handheld, você não se aproxima da pessoa. Com o outro leitor, você precisa quase encostar a pessoa para aferição. Então, você consegue ter muito mais fluxo de pessoas aí, tá? E consegue ter rapidez no atendimento. Então, isso que a gente vem percebendo hoje nos supermercados, por exemplo. Eventualmente, para entrar no supermercado, você precisa fazer uma aferição manual e etc. E acaba gerando algum transtorno, acaba gerando um tempo elevado, né? Então, com esse produto, a aplicação é simples, pessoal. O Aldrin colocou muito bem as palavras, é o nosso queridinho, porque ele é muito versátil, Então, conheçam melhor esse produto, ele é muito legal e pode ser aplicado em várias situações. E, pessoal, com relação às câmeras, também fazendo uma abordagem aí, hoje é muito comum, né? Então, quando a gente atribui-se a fluxo de pessoas, né? Então, a gente também quer ter os dados, né, dessas pessoas ali, aferição e etc. Então, com as câmeras aí também, é sempre importante lembrar, pessoal, que esse índice de coletagem, né, de informações de até 30 pessoas por segundo, ela é para todos os modelos de câmeras Hikvision, tá? Não é essa especificamente. Então, todos os modelos conseguem fazer isso. Só tomem cuidado com relação à aplicação, né? Porque cada lente das câmeras, por exemplo, de 6, de 3 milímetros, elas têm um range, né, de coletagem da temperatura, obviamente, e as de 13 milímetros, por exemplo, já tem um range maior. Então, a instalação é extremamente importante. Beleza? Silvano, pode tocar aí pra frente aí. Tirei o som já, pode falar. Próximo slide. Esse, certo? É um exemplo, né, da utilização do produto, né, para vocês entenderem. Ele identifica ali a face da pessoa e mede um ponto específico ali da testa da pessoa, tá? Algumas características do produto ali, ele tem uma bateria que dura 4 a 5 horas ali, tá? Você pode comprar baterias sobressalentes também, se você precisar de utilização a longo período, você pode recarregar o produto. A gente tem um tempo de ARMAP, né, que a gente fala que é de 5 minutos ali para estabilizar a temperatura, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? Não vamos estender muito em características técnicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, procura o time Hikvision, procura os nossos distribuidores espalhados em todo o Brasil aí. Já estão todos treinados, tá? Então, eles vão conseguir transferir essas informações para vocês, tá? Registre o projeto, isso é muito importante. Registre a oportunidade para que a gente tenha conhecimento e apoie, coopere com vocês aí para vocês terem o sucesso de vendas, tá? E conseguir também preços mais agressivos. Posso tirar a apresentação e voltar vocês aqui? Claro, pode. Pá, show de bola. Pronto. Assim o pessoal vê esses rostos bonitos aí. Né? Você fez essa perversidade com o pessoal, né? Mas tudo bem, né? O pessoal ficou com algumas dúvidas. Eu sei que vocês estavam acompanhando ali as perguntas. Só para não deixar passar, se vocês puderem explorar um pouco, por exemplo, usar a detecção de temperatura para ativar ou desativar uma catraca, tá certo? Usar um relé externo para isso. E também a relação desses produtos hoje, o que já tem, o que está em programa, com VMS, né? Integrar com VMS de terceiros, de Ford, 70, por aí vai, e também se eles funcionam com equipamentos da própria Hike. Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui, o Aldrin depois complemento qualquer coisa, tá? Então, hoje a gente tem 2 VMS principais hoje na Hikvision, né? Que é o Hike Central, que é o software de gerenciamento aí, que é nosso querido também software, então é um software espetacular. Quem não conhece e tiver a oportunidade de conhecer,
conheça o software, ele consegue integrar todas as linhas Hikvision através de um único software e consolidar dados, tá? Fazer um único banco de dados, exportação, é um software absurdamente interessante. E a gente tem também o software gratuito, que assim, no mercado hoje não tem software igual, que é o IVMS 4200. O IVMS 4200 é uma plataforma 100% gratuita da Hikvision. Obviamente, ele tem algumas limitações, né? Pelo fato de ser gratuito, mas assim, dentro dos cenários que a gente está muito acostumado, ele se torna extremamente essencial e extremamente versátil. Esses dois softwares hoje já têm integração com as linhas termográficas, tá? Atualmente que a gente está expondo para vocês. Só que a gente costuma dizer o seguinte, o produto, como ele se trata de um produto de valor agregado, né, que ele requer uma série de informações a mais, ele requer um insumo de dados a mais sendo absorvido da implantação daquele produto, a gente está aconselhando a utilização do Hike Center, né? Porque o Hike Center ele tem muito mais funções para absorver desses produtos, né? Silvano, acho que foi essa a pergunta, e com relação à integração com outros VMS, tá? A gente já tem feito aí várias integrações, acredito que já tem, acho que uns 4 ou 5 VMS aí de mercado sendo integrados com nossos equipamentos. Já foi feito testes, eu acho, com alguns VMS de mercado. Então, o pessoal tá bem animado também com a aplicação dos nossos produtos com VMS que possivelmente já tenham instalado, né, em determinados locais, em determinados cenários. Você pode atribuir, sim, a câmera Hikvision. Então, a gente está terminando uma série de homologações, a Hikvision está bem preocupada com relação a isso. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho para que a gente consiga entregar para as pessoas, né, a solução completa e que consiga também entregar para as pessoas as integrações e atribuir os produtos de maneira satisfatória. Legal. Ô, Alan, tem uma pergunta aqui. Eu acho que você é mais competente para responder, tá? O Franklin Maia, nosso colega youtuber também, ele perguntou se você é irmão do Christian. Christian. Tadinho. Não. Não sou irmão do Christian. Só completando o Alan aí, nós temos parceria, tá, com diversos software VMS do mercado, já de conhecimento de todos, de Forte, Sevent, Axion, entre outros, tá, ISS. Então, a gente já está nesse processo aí, algumas coisas já estão prontas com alguns parceiros desse software, não dá para a gente enumerar todos aqui. A minha sugestão, se você já tem um parque no seu cliente que já tem um software terceiro e você quer implementar uma solução Hikvision, consulta lá o parceiro de software que já tem lá no seu parque, tá? E verifica com ele se já está integrado, tá? Alguns deles disponibilizam a lista no site, tá? Alguns estão fazendo marketing disso, tá? Então, para não tornar aqui o assunto muito extenso, estamos sim fazendo integração com todos esses parceiros nossos de mercado de longa data, tá? Excelentes softwares também. Então, procura lá o pessoal e verifica com eles quais são os produtos que já foram homologados. Alguns estão nesse processo, alguns já concluíram. Então, para ser igual a todos aqui, consulta o nosso parceiro, beleza? Vamos seguir com a apresentação, Silvânio, que a gente vai chegar ali no finalzinho, vamos falar um pouquinho do MIMO, a linha nova de controle de acesso da Hikvision, né? Respondendo até a dúvida do colega anteriormente sobre a catraca, a gente entende também que é um produto bem agressivo, né? A relação custo-benefício dele é muito boa e temos muitas funcionalidades, tá? Aí a topologia de implementação, acho que a gente já falou bastante sobre isso aqui, a mesma topologia, só que a gente utilizando uma câmera um pouco diferenciada relacionada à lente para captar uma faixa de distância aí maior, beleza? Vocês percebem que a altura de instalação também é diferente, tá? A instalação do Blackboard ali também é um pouco diferenciada, tá? Pode seguir, por favor, Silvano. Aí tá o MIMO, a gente vai passar esse vídeo um pouquinho, um pouco mais na frente agora, tá?
A nossa linha de controle de acesso é muito conceituada no Brasil, tá, pessoal? Principalmente facial, tá? A gente tem muitos cases de sucesso, mas muitos mesmos. Comercializamos muito esse produto, ele está muito bem conceituado, estamos em portarias remotas, etc, tá? O que foi que nós fizemos, tá, pessoal? Nós adicionamos a esse produto uma câmera de termômetro por imagem, tá? Embarcada ao produto, não é uma adaptação ali que foi feita, tá? Vocês observarem o produto em si aí, ó, o mais vendido hoje no mercado, que é o 671, o K1T671. Então, em cima ali dele, você percebe que tem uma nova lente, tá? Ali a câmera de termômetro por imagem, tá? As mesmas características que ele tinha anteriormente, ele se mantém. Tá? Esse produto ele suporta 50 mil faces, então você pode cadastrar 50 mil pessoas. Tá? Então, por exemplo, para uma aplicação de catraca, a gente não tem só esse modelo, temos outro modelo, inclusive, já preparado ali para catraca, com suporte, com cabeamento, mas se você quiser utilizar esse modelo, aí também não tem problema, basta que você faça o suporte e faça a instalação lá na sua catraca. Tá? Aí está mostrando a solução. Os nossos terminais MIMU, como todo mundo já conhece, é o conceitual in one, ou seja, são vários produtos em um só, então ele é uma câmera IP, ele tem um sistema de vida intercom, ele é um sistema de reconhecimento facial, QR Code, etc., várias tecnologias, senha, cartão de proximidade, etc., dependendo do modelo, tá? Ele tem o reconhecimento, ele trabalha com 2 câmeras ali, ópticas, para detectar a possibilidade de fraude, a pessoa tentar abrir com a foto, com vídeo, tentar fraudar o equipamento, ele tem essa capacidade, tá? O que foi adicionado a ele foram 2 tecnologias, a medição de temperatura, tá? Como mostra no vídeo aí, tá? E a detecção de uso de máscara. Então, no vídeo também apresenta uma pessoa com máscara, sem máscara, ela tenta acessar o terminal, ele sinaliza. Nós vamos apresentar um vídeo posteriormente, deixando isso bem claro para vocês. Então, a pessoa, nesse momento aí, o videozinho, a pessoa passou, ela colocou a máscara, o terminal autorizou, ela conseguiu entrar, aí uma simulação de alta temperatura. Qual a diferença desse produto para o que eu encontrei no mercado, tá, pessoal? Esse é um produto que utiliza termômetro por imagem, tá? Outros produtos de mercado utilizam termoeletrônicos. Qual a diferença de um termômetro por imagem para um termoeletrônico? Várias diferenças, tá? Primeiro, o nosso equipamento ele tem a inteligência artificial, ou seja, ele detecta a sua face e ele procura ali na direção da sua testa, uma temperatura mais alta ali naquele ponto, na superfície da sua pele, tá? Um termoeletrônico, um dispositivo termoeletrônico, um sensorzinho térmico, ele tem distância limitada, em média ali 30 centímetros, 20 centímetros do terminal, ele tem ponto fixo de detecção, ou seja, você tem que posicionar o seu rosto em relação ao terminal de forma bem clara, bem nítida ali, para que aquele ponto de medição dele ali, ele consiga medir a temperatura da sua testa. No nosso, não. No nosso, você pode estar a 2 metros de distância do terminal, ele vai avaliar a sua face, vai achar a parte ali da sua testa ali, ó, e vai fazer a aferição ali. Então, primeiro ponto, distância para o terminal. Você não precisa encostar o rosto muito próximo ao terminal, ou seja, 2 metros de distância, eu já consigo fazer com que o meu equipamento ele leia a sua face, reconheça a sua face e analise a sua temperatura, tá? Faça a aferição de sua temperatura, tá? Você não precisa aproximar. Tempo de resposta disso também, nosso é muito mais rápido, 3, 4, 5 vezes mais rápido que outros produtos de mercado, tá? Então, eficiência, tempo de resposta, outra coisa também, a gente tem outros vídeos aí que mostra, por exemplo, uma pessoa entrando com um copo com água, um copo de chá, por exemplo, um copo de café quente. Muito comum você chegar na empresa e tomar um café, tá? No nosso terminal,
a não ser que você pegue o copo e coloque aqui na sua testa, por exemplo, né? Nosso terminal, se você entrar com um copo de café, ele não vai detectar a temperatura daquele copo de café. Por quê? Ele vai detectar seu rosto e ele vai medir a temperatura no seu rosto. Tá? Não é igual a outros produtos que tem um ponto fixo, ou seja, você passou com um copo de café naquela área, ele vai apitar lá e ele vai dizer, ó, você está com 50 graus de temperatura, 40 graus, não sei quantos graus fica um café, tá? A gente trouxe um plus também na solução, que foi a TeleIP, né? O pessoal conhece bastante a TeleIP, é um produto para vídeo intercom, tá? Você pode utilizar na sua residência lá, receber videochamadas na portaria, etc. Esse produto também ele tem essa solução de videoportaria, tá? Diferente dos outros terminais MIMO, esse é 1 para 1, tá, pessoal? Então, eu tenho um terminal de controle de acesso por triagem de temperatura, e eu posso adicionar uma tela, por exemplo, eu instalei numa entrada de uma empresa. Eu posso pegar essa telinha e colocar lá para recepcionista. Um funcionário chegou e colocou a face lá, ela vai conseguir acompanhar essas informações de temperatura e de uso de máscara ali, tá, através da tela. E no caso de um visitante, Aldo, um visitante, eu também vou acompanhar a temperatura e utilização de máscara, tá? Ele vai apontar isso na tela para que você consiga enxergar. Porém, tá, pessoal, o visitante ele tem a possibilidade de chamar também a unidade interna. Então, por exemplo, eu cheguei lá, eu não tenho cadastro, a porta não vai abrir. Eu posso abrir a porta para o visitante, depois de analisar se ele está com máscara e temperatura ok? Posso, através da tela. Ou o visitante pode chamar a tela, eu vou atender, vou falar com ele e vou falar, olha, por favor, coloque a sua máscara, ou por favor, a sua temperatura não está de acordo, não sei, aí a dinâmica após isso, né? As diretrizes que vão ser tomadas após isso aí, cabe a cada ambiente ali, tá? Mas é bem bacana, é uma solução bem prática, bem rápida, tá, pessoal? Nós estamos fazendo integração com vários parceiros que já estão integrados o MIMO normal, sem o térmico, o termográfico, desculpe, tá? E agora nós estamos também adicionando essa funcionalidade de detecção de máscara e triagem de temperatura, tá? Visitante, ele também manda o evento, tá? Então, você vai conseguir conectar ele também no REC Centro e visitante também vai mandar o evento. Não necessariamente ele precisa estar registrado no sistema para que você consiga ter esse evento de máscara ou de temperatura. Beleza? Aldrin, salientando, tá, pessoal? Então, é extremamente importante salientar isso que o Aldo comentou com relação à inteligência artificial embarcada nos nossos produtos. Então, quando a gente fala de Hikvision, pessoal, hoje a gente é líder mundial em vários segmentos aí voltados para a segurança eletrônica e no desenvolvimento de inteligência artificial também. Então, todos os produtos aí que a gente está apresentando para vocês têm inteligência artificial embarcada. Tá, Alan, o que isso traz de benefício, né? O que isso vai fazer para melhorar essa inteligência artificial? Justamente, pessoal, ele vai dar mais eficiência para o produto. Então, como o Aldrin salientou, existem vários produtos de mercado hoje que não tem uma inteligência artificial detectando que é um ser humano ali realmente, depois detectando que a face daquele ser humano, depois aferindo a temperatura dentro da face do ser humano em uma região que é a mais convencional. Então, pessoal, esses produtos eles se tornam mais eficientes justamente pela atribuição às tecnologias embarcadas dentro dele. Então, como eu tenho a tecnologia de inteligência artificial embarcada, unido ao sensor termográfico, ao bulbo termográfico, aferindo a temperatura, isso dá muito mais exatidão, muito mais eficiência quando eu vou fazer a triagem, né? Então, só salientando algumas informações para o pessoal, que eu vi que rolou algumas dúvidas ali. Essa inteligência artificial é extremamente usual, extremamente importante para aplicabilidade, né, desses produtos aí. Beleza? Vamos lá. Pode passar? Silvano, por favor. Vamos passar aí, Silvano. Vamos lá, vamos tocando aí. Eu acho que estouramos um pouco o tempo aí já. Vamos tentar tocar de maneira mais rápida aí. Tá aqui, tá na mão.
É um exemplo aí, tá, de topologia, você pode utilizar aí num condomínio comercial, um condomínio residencial, tá, pessoal? Acesso aí a fábricas também, tá? Eu acho bem interessante, tá? Eu trabalhei em outra empresa no passado e eu tive um caso que eu acho bem interessante eu reportar esse caso, tá? Porque muita gente pergunta, mas isso será que não é temporário? E daqui a pouco o que eu vou fazer com esse produto? Eu tive um caso no passado, tá, pessoal? Eu trabalhei antes da Requivita, eu trabalhei na empresa, numa época que estava um surto de meningite, tá, viral, e eu trabalhei com um colega com febre ao meu lado um tempo, e ele não sabia que estava com meningite, ele passou o dia todinho, no final do dia ele foi para casa, foi para o hospital, na verdade, não foi nem para casa. E com 4 dias depois eu comecei o quadro de meningite também. Ou seja, ele foi trabalhar com febre. Então, exemplo, uma empresa criar uma rotina ali, o funcionário está com febre, vamos dispensar ele para casa, ou solicitar que ele vá ao médico, por exemplo. Por diversos motivos, né? Eu citei um motivo, mas por diversos motivos, a febre não é o sinal de que algo não está bem, né? Seu corpo está reagindo a alguma infecção, a alguma coisa. Então, acho interessantíssima a solução de triagem de temperatura, tá? Para todo momento, tá, pessoal? Então, eu vou instalar numa empresa, numa indústria, numa entrada de um condomínio comercial, não sei, um ambiente. Eu acho interessantíssimo, tá? Ter essa informação, ter esse dado, tá? Eu gostaria de, na empresa que eu trabalhava nessa época, que tivesse essa solução. Eu tinha evitado aí de ficar alguns dias internado, hospitalizado, tá? Essa é uma referência para vocês terem ideia. Tá? Então, um exemplo de aplicação, tem total gestão aí sobre o nosso software, o RegCentro, tá? O IVMS. Como eu falei lá no começo, a gente está com um pack de RegCentro muito bacana, lhe dá uma quantidade de câmeras, a unidade interna, controle de acesso, etc. Várias funcionalidades com preço muito super especial, tá? Com preço super especial. Então, não deixa de procurar o seu distribuidor, não deixa de consultar a Hikvision, registre o seu projeto, para a gente ter conhecimento, conseguir lhe apoiar no seu projeto, para você conseguir também preços mais agressivos, preços especiais, de proteção ali a quem registrou aquele projeto. Então, segue nesse nível aí, tá? Então, esse produto esse produto é sucesso para a gente, tá, pessoal? Está muito feliz com o resultado desse produto, com a qualidade e característica desse produto e com a procura por esse produto. A gente está muito contente com isso e é um xodózinho nosso também. Beleza? Pode passar, por favor, Silvânia. Alguns modelos que nós temos, né? Esse primeiro modelo é o DSK5604A, é um plug and play. O que é um plug and play? Ele já vem montadinho assim, você tira ele da caixa, pluga ele na tomada, ele já funciona, tá? Ele já passa a detectar a temperatura e uso de máscara das pessoas. Você pode fazer o registro da pessoa ou não. Ele já passa a operar, tá? O 671, nosso queridinho hoje, hoje é o produto mais procurado da linha, tá? O pessoal já conhece bastante o 671 convencional, né? O plus desse modelo é 50 mil faces, né? E tem um modelo aí, para quem quiser utilizar em catraca também, tem um modelinho para catraca aí. Nada impede de você utilizar o 671 também, tá? Então, se o seu projeto for um pouco sensível a preço, você pode utilizar o 671, fazer o suporte, mas a gente tem um modelo ali específico para catraca, ou seja, vai fixar ele lá na catraca e vai fazer as conexões lá na placa de terceiro e ele vai passar a funcionar, tá? Então, esses são os 3 produtos base hoje que a gente vai trabalhar na linha de controle de acesso com triagem de máscara e triagem de temperatura. Pode seguir. Aí estão telas
do REC Central. Quer explanar aí, por favor, Alan? Fica à Show de vontade. bola, eu já ia entrar aqui. Pô, o principal intuito é mostrar para vocês realmente o fluxo de informações que o Hike Central pode gerar em cima do front-end que você está aplicando, né? Então, como a nossa abordagem hoje são as câmeras aí por triagem de temperatura, né? Também o Aldrin falou bastante com relação aos controles de acesso também. Então, todo esse insumo de informação ele vai vir de maneira muito simples de visualização. Se vocês perceberem, a gente tem dashboards aí, né? A gente consegue fazer monitoramento de fluxo em uma topologia de um mapa, por exemplo, né, dentro do Hike Central. A gente pode pegar informações geradas dentro do Hike Central, de todo esse eventos gerados, a gente pode talvez editar algumas informações para atribuir mais insumos ali de possibilidades. Então a gente consegue consolidar tudo isso depois, né? Então não é simplesmente uma solução de triagem por temperatura, reconhecimento facial, entre várias outras que a gente está demonstrando para vocês. Também é uma solução completa, né? A qual você vai ter aí visualização em tempo real de todos e consolidação de todos esses dados aí, gerando uma informação. Beleza? Silvano, pode passar para o próximo aí, por gentileza? Então, eu acredito que o Aldrin fez uma boa abordagem com relação às principais diferenças entre a termoeletrônica, né, e termográfico. Então, hoje a gente conta com produtos termográficos, pessoal. Então, assim, todos os nossos produtos voltados para a triagem de temperatura, eles são produtos termográficos, tá? Então, ele tem um bulbo sensitivo termográfico, ele tem um sensor que justamente consegue fazer a aferição de uma determinada temperatura a uma determinada distância, dependendo, é claro, do produto que está ali instalado. Além disso, né, tem a principal diferença com o mercado, que o Aldrin abordou de maneira bem eficiente, que é a termoeletrônica. Então, tem vários produtos de mercado hoje que faz uma aferição de temperatura termoeletrônica. Pode passar, por gentileza, aí o slide, Silvano? Aldrin, quer dar uma falada sobre esses princípios? Pode tocar o vídeo aí, Silvano. O vídeo acho que vai ficar claro aí um pouquinho. A gente é uma comparação entre o produto Hikvision e o produto de mercado. Pra vocês perceberem a diferença, o concorrente ele tem um ponto ali específico para fazer a aferição. Nosso, qualquer local que a câmera conseguir captar ali na tela, ele vai conseguir fazer a aferição de temperatura, tá? Ou seja, a pessoa simulando, os dois fazendo a mesma simulação, né, colocando um copo na testa, sendo que o ponto de aferição do outro terminal ali estava na faixa do peito da pessoa, tá? E agora, ao contrário, né? Um no peito, ele está dizendo que está com uma temperatura alta, e no nosso equipamento, mesma situação, utilizando um copo ali no peito, ele não detecta aquele copo, porque ele está reconhecendo primeiro a face, detectando a face, para depois fazer a aferição de temperatura. Essa é a principal diferença, tá? Então, aí tá as limitações, tá? Como a gente já falou, tempo de resposta, tempo de leitura de uma face, distância, etc. Então, realmente, as soluções de termômetro por imagem da Hikvision superam esses produtos que alguns você inclusive tem que encostar no produto, tipo 2 centímetros, 3 centímetros de distância. Tá? Então, se o foco é realmente você manter distância das superfícies, então não tem lógica você ficar aproximando do equipamento. Tá? Pode seguir, Silvano. Mais uma vez aí, né, mostrando qual a diferença, resolução, distância, a faixa, velocidade, acuracidade, etc. Tá? Então, eu acho que já está bem claro essa parte aí. Se alguém tiver dúvida, a gente esclarece aí durante as perguntas e respostas aí. Pode seguir, Silvio, por favor.
Silvano, passa aquele videozinho do shopping Buriti, lá em Brasília, no estudo de caso do shopping lá. Exatamente, esse é o ponto dos videozinhos aí. Show de bola. Hoje à tarde, o Terraço Shopping na... Vocês vão ouvir aí, tá? Hoje à tarde, o Terraço Shopping na Octogonal testou câmeras que medem a temperatura. Uma delas consegue captar 1.800 pessoas em 1 minuto. A outra mede a temperatura de 60 pessoas por minuto. Os equipamentos apitam quando a temperatura é maior do que 37 graus. De acordo com a empresa representante da marca chinesa, todos os grandes shoppings do DF já entraram em contato e devem fazer testes. Este, ao que tudo indica, deve comprar as 2 câmeras. Bola, então, acho que o Adriano vai comentar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Então, pessoal, um ponto importante no estudo de casos, tá? Então, como é um produto também bem recente aí, a gente está fazendo vários implantações, etc. Então, a gente está gerando bastante conteúdo com relação a esses produtos e a gente vem trazendo para vocês cada vez mais para que vocês se sintam confortáveis na utilização desses produtos. Porque é muito comum, né, hoje em dia, quando a gente compra um produto, a gente pesquisa muito, porque o acesso à informação que a gente tem hoje é muito fácil, né? A gente tem internet, etc. A gente tem vários amigos, principalmente nesse segmento de segurança que a gente atua. Então, quando a gente vai atribuir principalmente um produto, né, com um determinado valor agregado, a gente quer algumas funcionalidades, a gente quer ver realmente esse produto funcionando. Então a gente está trazendo para vocês cada dia mais, a gente está em contato constante com o pessoal do marketing, eles estão subindo muita informação com relação à aplicabilidade desses produtos, com relação a cases de sucesso desses produtos, tá? Então fiquem tranquilos que, assim, de maneira geral, tá? O produto é extremamente funcional, esse produto é extremamente usual e pode aí estar agregando valor e somando para as ações dentro de determinada empresa. Beleza? Aldrin, quer colocar alguma informação com relação ao estudo de casos? Mais algum vídeo? Nós vamos passar também um vídeo aqui, tá, do aeroporto de Brasília, tá, pessoal? Enquanto a gente prepara o vídeo aqui, eu vou pedir pro Silvânio, passa aquele vídeo do MIMO, por favor. Do controle de acesso, né? Isso, do controle. Eu te mandei um no zap aí, dá uma olhadinha também pra gente passar o outro vídeo. Obrigado. Agora o pessoal está assistindo o de controle de acesso. Por favor, use uma máscara facial. Autenticado. Temperatura anormal. É que saiu aqui o vídeo. Deixa eu voltar ele aqui para vocês. Deixa eu fazer o download do vídeo que você pediu. Ele saiu aqui do lugar, espera um pouquinho só. Ok. Problema. Ao vivo é assim mesmo, né, Silvano? A gente está aqui também ao vivo na nossa, cada um na sua residência aí. Isso aí é comum. Eu estava vendo algumas perguntas aqui, pessoal. Ó, tá ainda. Ah, tá, beleza. Autenticado. Por favor, use uma máscara facial. Autenticado. Temperatura anormal.
como a gente comentou aí sobre a linha MIMO, né? Então surgiram algumas dúvidas que eu coletei aqui no chat, principalmente a aplicabilidade dele em ambientes, né, externos. Então esses produtos, pessoal, como eles trabalham com aferição de temperatura, né? Então com o intuito para fazer uma triagem de temperatura, esses produtos aí precisam ser aplicados em ambientes internos, tá? Que tem aí uma temperatura certamente controlada. Então, eu não posso fazer a aplicação desses produtos em locais abertos, até porque eu posso perder aí a eficiência geral de maneira na aplicação do produto. Então, todo produto Hikvision que vocês tiverem para triagem por temperatura, eles vão ter uma especificação, tá, de instalação, uma especificação de altura, uma especificação de distância de aferição, entre outras funções. Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. Esses são produtos internos, né, que requerem algumas possibilidades aí para a aplicação, certo? Com relação à utilização desses produtos, né, então, muita gente pergunta assim, né, Aldrin, tá, mas eu vou aplicar os produtos aí, ok? Ele vai ter esses recursos e as funções, pessoal, que estão atribuídas a esses dispositivos, parem para pensar. As funções, por exemplo, principalmente para a linha MIMO, né? Eu acho que também é um dos queridinhos, um dos principais queridinhos da Hikvision. A linha MIMO de controle de acesso, pessoal, eu não tenho só aferição de temperatura, né? Eu tenho detecção de máscaras, né? Então eu consigo fazer abertura de porta por detecção de máscara, se a pessoa está realmente com a máscara ou não. Além disso, eu tenho reconhecimento facial, pessoal, eu tenho até 50 mil cadastros de reconhecimento facial atribuídos a um único produto. Então você tem um produto completo, um produto único, o qual você utiliza as ferramentas de instalação dentro da engenharia do produto e você consegue ter absorção de total informações. Né? Então, acredito que esses produtos são extremamente versáteis, extremamente usuais a médio e a longo prazo. Então, não se preocupem com relação a isso. Esse produto vai, sim, ser usual a longo prazo e você vai conseguir oferecer uma solução completa aí para os seus clientes, para os seus integradores e etc. Ok, Aldrin? Silvano, o Vida tá no ponto aí? Opa, vamos lá. Vamos apresentar agora, pessoal, também o estudo de caso que a gente fez no aeroporto de Brasília. Em primeira mão aí, né, Aldrin? É bom lembrar, em primeira mão. Novidade, vamos lá. Bacana? Show de bola. Então, Silvano, acho que assim, concluímos, tá, a apresentação. Vamos abrir agora para responder suas perguntas aí. Vamos deixar o pessoal interagir também com a gente agora aí. Pode ficar à vontade para perguntar. Estamos à disposição agora. Olha, o pessoal dos parceiros de trabalho já tinha a galera respondendo bastante coisa aqui, né, durante toda a live. Foi bem legal. Eu acho que a maioria das dúvidas foram ali, de fato, tiradas, né? Eu estava olhando tudo, ficou pouca coisa. Uma coisa que ficou bem, talvez seja legal vocês explorarem, se tiver condição, porque é uma coisa já, tecnologia nova, né? Nem todos os testes possíveis e imagináveis já foram executados. Mas, por exemplo, numa situação de um frio mais extremo, um ambiente externo, né? Que está muito frio, como isso pode afetar. E teve uma pergunta que aí é uma coisa bem mais extrema ali também, né, bem específica, que é se dá para usar isso numa câmera fria, né?
Eu não sei bem para que ela vai medir a temperatura de uma pessoa depois que ela entrou na câmera fria, vai se medir antes, né? Mas eu acho que é mais para... Talvez o produto que ele precise seja não um termômetro por imagem, talvez seja um termográfico. Queira ali, por exemplo, fazer uma aferição ali, por exemplo, se a câmera fria cai drasticamente a temperatura, etc. A gente tem esse tipo de produto, mas é outra linha de produto, tá? Outra solução. Tá? Legal. Eu acredito que seja para isso. Tá? Sobre o ambiente externo, tá, pessoal? Esse produto, ele não, como é um produto termográfico, ele precisa ser em um ambiente controlado, tá? A gente fez um estudo de caso em um determinado ambiente, vamos apresentar em breve aí para vocês, e para esse caso específico nós fizemos uma cobertura, uma tenda, ou seja, a pessoa entra numa tenda ali, numa lona, onde a gente consegue ali fazer o controle do ambiente, tá? É interessante também que antes da pessoa chegar ao ponto de detecção também, ela já está dentro daquele ambiente por algum determinado tempo, então, convencionalmente, a gente faz um sistema de caracol ali, não sei como chama aquele sisteminha ali de você andar um pouquinho antes de chegar no objetivo ali na câmera, justamente para você ver de uma temperatura externa, por exemplo, baixa, o seu corpo se ambientar um pouco, né? E a gente conseguir fazer a aferição de sua temperatura de forma mais eficiente, tá? Então, a gente recomenda um tempo mínimo de 2 minutos, tá? Até chegar ao ponto ali de detecção, tá? Você pode fazer isso com aqueles sistemas de fila, como no aeroporto, ou qualquer outro meio aí que você faça com que a pessoa demore um certo tempo. Isso é comum para qualquer dispositivo que trabalha com detecção de temperatura na superfície da pele, tá? É o pessoal agora se adequar, né, a essa nova solução, é uma solução diferenciada e todo mundo vai ter que entender direitinho como funciona e adequando seus projetos a isso, normal, né? Tem algumas outras perguntas que, na verdade, já foram respondidas, então, pessoal, convido você que está aí assistindo essa live agora, que entrou, né, no andamento da live, assiste ela de novo, daqui a pouquinho ela já está disponível, terminando aqui, alguns 5 minutos depois, ela já está disponível pelo próprio YouTube no nosso canal, para você assistir. Tá certo? E aí você vai pegar a live inteira e entender a coisa por completo. E com certeza a gente em breve deve ter mais algumas outras lives aí, de repente trazendo alguns pedaços do que foi apresentado hoje, de uma forma mais direcionada, né? Mais tecnicamente do jeito que a gente gosta, né? Fazendo uma colocação, viu, Silvano? Com relação à aplicabilidade, né, desses produtos, é muito bem... No início da live a gente comentou bastante, né? Eu também enfatizei sobre isso. A gente vai passar por um período de adaptação, justamente, porque esses produtos, eles não são produtos que simplesmente você pega da prateleira e instala. Ele precisa de uma preparação do ambiente, ele precisa o ambiente ser customizado, eventualmente, para a atribuição desses produtos. Então, tudo isso a gente está tentando passar, muitas vezes, nos treinamentos que eu venho dando para o pessoal nas regiões aí, até nos treinamentos em nível Brasil, eu venho comentando justamente sobre isso, porque nos treinamentos tem bastante pessoal que trabalha mesmo com a instalação, pessoal que trabalha mesmo com a integração, né, que é extremamente sensível a alguns locais. Então, a gente precisa estudar esses locais, né, para a gente conseguir atribuir o produto adequado, para que também, como o Silvano comentou, né, se a gente tem uma pessoa que está saindo de uma câmera fria, ou a pessoa está entrando de um local frio para um local de temperatura controlada, a gente, na aplicação desses produtos, o seu coordenador de região, a Hikvision tem uma equipe extremamente qualificada hoje para fornecer esse tipo de informação, mas você pode aplicar, sim, o produto adequado dentro das premissas da engenharia de cada produto. É claro, como ele trabalha com uma aferição de temperatura e tem a finalidade de triagem, né, a gente precisa, sim, preparar também o corpo humano para receber essa triagem de maneira eficiente. Beleza? Perfeito. Não foi exatamente uma pergunta, não, mas nosso amigo Anderson Chizu, lá da Digicom, um abraço para você. Na próxima oportunidade, a gente toma essa cerveja aí, sim, em Brasília. Um abraço, meu amigo. Legal. Não está tendo muita pergunta, tá? Então, acho que a gente pode concluir, né? Gostaria de agradecer a todos aí que
disponibilizado o seu tempo aí para assistir, tá? Obrigado aos amigos aí pela participação, ao Silvano mais uma vez, por toda a gentileza aí, toda a parceria, tá? Parabéns, seu trabalho assim é maravilhoso, é elogiado em todo o mercado, viu? A gente fica muito feliz de fazer parte dessa família CT Segurança. A gente só quer tentar ser E eu, útil. Cara. Alan, Silvano, não querendo te cortar, né? Já te dou a fase final aí. Simplesmente agradecer a todos, né? Então, toda a equipe aí do CT da Segurança, principalmente vocês pela oportunidade, né? Por estar nos proporcionando esse nível de integração também com o público de vocês. Para nós é extremamente importante isso, né? Então, espero a todos que compartilharam e a todos que estão acompanhando até agora, né? Que tenha sido usual essa apresentação. Então, com relação à apresentação, a produtos, procurem os pessoais responsáveis Hackvision de cada região. Então, meu muito obrigado a todos, tá? Principalmente o pessoal do CT Segurança, a todos que acompanharam nós até agora, que eu vi que mantemos ali, Silvano, na faixa de 250, 300 pessoas simultâneas. Sim, ali. Cara, foi fantástico. Então, muito obrigado a todos, tá, pessoal? E até a próxima live. Um forte abraço. Gente, ó, eu tô aqui então finalizando essa live com o nosso amigo Aldrin Oliveira, com o grande amigo ali, ó, o Alan Visval, não é verdade? Lançaram já nos comentários do Alan Visval, tá certo? E é isso aí, pessoal. Então a gente viu mais uma tecnologia muito top da Hikvision, né? Eu sei que rolou muita pergunta com relação a fornecimento, preço e tudo mais. Gente, procurem os canais de atendimento. O Rogério estava no chat aí direcionando todo mundo. E daqui a pouco a gente vai voltar com mais informação aí da Hike também, com bastante coisa. E você que está nos acompanhando, que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva agora aí no canal do YouTube para saber quando vai ter mais uma live da Hikvision, né? Ative as notificações, clique no gostei também e continue acompanhando. Nós temos hoje às 5 horas Security Talks com a Avantia, fantástico. Amanhã nós continuamos com a programação do CT, tá certo? Então, entra lá no nosso YouTube, vê lá o que a gente tem de programação. Sexta-feira a gente tem uma programação muito boa com o ex-comandante da PM, Coronel Salles. Muita coisa boa para todo mundo. Alan, Aldrin, obrigado a Hikvision por estar aqui conosco. Além de ser expositor, está participando com as likes e vamos fazer muito mais que o pessoal, vocês viram, que está faminto por tudo isso. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Pense em Hikvision. Um abraço. É isso aí. Obrigado, pessoal. Abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.